104,9. Está no ar. O programa Som da Juventude. Som da Juventude. Pela sua Rádio FM 104,9. Trazendo informação, conhecimento, artigo de opinião, notícias, entrevistas com a participação da comunidade. Um programa produzido pela Escola Enéas Olímpio da Silva. Apresentação, alunos do ensino médio. Meu juventude vibrante, elegemos com fé varonil, e o nosso povo irradiante seja um hino de amor ao Brasil. E o nosso povo irradiante seja um hino de amor ao Brasil. Na escola Enéas Olímpio, onde o estudo é sempre um prazer, resistir à vileza do ímpio é o caminho de quem não descrê. Bom dia, queridos ouvintes, sintonizado com a rádio Iracema FM 104.9. O programa Som da Juventude, da Escola Enéas Olímpio da Silva, já está entrando no ar. Todas as quinta-feiras nós temos um encontro marcado, das 8h40 às 9h10. Um programa em que a juventude vem mostrar sua participação social, vem mostrar sua cidadania. Então, aumente o volume, que trouxemos como tema Escola Enéas Olímpio, o Dia Internacional do Meio Ambiente. Eu sou a professora Valderlane Lira. Hoje serei apresentadora do programa, uma vez que nossos alunos âncora estão em isolamento social em tempos de pandemia. Hoje iremos comemorar o Dia Internacional do Meio Ambiente, que aconteceu no dia 5 desse mês de junho. Neste programa, iremos falar sobre a importância do cuidado com o meio ambiente, ser prioridade absoluta para toda a humanidade. Afinal de contas, o planeta Terra, com toda a sua riqueza natural, é a nossa casa. Então, precisamos cuidar bem do nosso lar, pois a natureza está em busca de uma nova humanidade. Seguindo esse momento, convido todos a escutarem a música Shot Ecológico, de Luiz Gonzaga. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que tava aqui? Poluição morreu. O peixe que é do mar. Poluição morreu. O verde onde é que está? Poluição morreu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor daqui? Poluição morreu. O peixe que é do mar. Poluição morreu. O verde onde é que tá? Poluição morreu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor daqui? Poluição morreu. O peixe que é do mar. Poluição morreu. O verde onde é que está? Poluição morreu. Nem o Chico Mendes sobreviveu.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor daqui? Poluição comeu. O peixe que é do mar. Poluição comeu. O verde onde é que tá? Poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor daqui? Poluição comeu. O peixe que é do mar. Poluição comeu. O verde onde é que tá? Poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. 104,9. Programa Som da Juventude, sintonizando com a educação dos iracemenses. Nesse momento está aqui em nossos estúdios a nossa convidada para participar do programa de hoje, a professora mestre Valquíria Gomes de Medeiros, que atualmente é professora de Biologia na nossa escola. Valquíria, o Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 5 de junho. E é uma data importante para avaliarmos nossa postura com relação aos nossos recursos naturais. Atualmente, nosso planeta tem sofrido graves agressões, como desmatamento e poluição. E essa data é o momento oportuno para avaliarmos o nosso impacto. Então, eu gostaria de lhe perguntar, quando o Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado e por que ele é tão importante? Bom dia, Valderlane. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra ter o prazer de participar do nosso programa de rádio. Bem, o Dia Internacional do Meio Ambiente ele surgiu a partir do ano de 1972, quando, no dia 5 de junho, a ONU fez uma Conferência Mundial do Meio Ambiente em Estocolmo, na Suécia. E, a partir desse ano de 1972, todos os anos, acontece a Conferência Internacional do Meio Ambiente, que tem o objetivo de discutir políticas públicas para todos os países do mundo para discutir a questão do meio ambiente. Isso é muito importante, é fundamental, porque nos últimos 100 anos o capitalismo teve um aquecimento muito grande enquanto sistema econômico. Isso fez com que o mundo adquirisse um padrão de consumo muito alto, que está cada dia mais degradando a natureza e causando prejuízos imensuráveis para o mundo. Desde o desmatamento, a poluição, a morte de muitos animais e vegetais, a perda da biodiversidade. E o planeta, ele está pedindo socorro. Nós, seres humanos, precisamos cuidar desse planeta, porque é a nossa casa. E o planeta Terra não é só a casa dos seres humanos, é a casa de todas as outras formas de vida. E nós precisamos encontrar um meio de termos nossa vida econômica ativa, termos nossa vida social, diminuindo a degradação do meio ambiente. Porque sem o equilíbrio ecológico, sem a preservação da natureza, é impossível que a espécie humana consiga viver no planeta Terra por muito mais tempo. Verdade, professora. Então, continuando esse gostoso papo, quais são os grandes problemas ambientais que o mundo, e especialmente o Brasil, tem enfrentado? Val, o estilo de vida capitalista que estimula o consumo faz com que a produção econômica de todos os países do mundo exagerem no consumo dos recursos naturais que a gente tem a partir do meio ambiente. Isso tem causado uma perda de biodiversidade enorme. Muitas espécies de animais, de fungos, de plantas têm sido devastados a partir da atividade econômica do ser humano. E, além disso, essas atividades produzem uma quantidade de lixo muito excessiva. Infelizmente, nós ainda não temos a cultura de fazermos uma coleta seletiva adequada e investirmos na reciclagem dos produtos que nós utilizamos e que vão virar lixo, e esse lixo vai parar no meio ambiente, vai poluir o meio ambiente, especialmente as florestas e os ambientes aquáticos. Isso é terrível, né? Quantos animais são encontrados diariamente mortos nas praias porque engoliram sacolas, garrafas plásticas, e isso acaba, além de poluir o habitat deles, matando-os.
Então nós precisamos, enquanto mundo, enquanto Brasil, desenvolver uma cultura de ver o lixo como uma estratégia de arrecadação de renda e priorizando, sobretudo, a coleta seletiva e a reciclagem. É uma maneira de você cuidar do meio ambiente e, ao mesmo tempo, gerar renda. Outra questão que é gritante, tamanha urgência, é a questão do desmatamento. O Brasil, hoje, é um dos países que mais desmata no mundo. E a gente tem que colocar isso como um ponto central na nossa história enquanto país, porque nós temos as 2 maiores florestas do mundo. 30% de todas as espécies que existem no planeta, entre plantas, animais e todas as outras formas de vida, 30% desses seres vivos estão aqui no Brasil, nas nossas florestas. Então a gente precisa parar e pensar e refletir que projeto de país nós queremos. A gente tem o direito de matar essas formas de vida, porque quando você derruba uma floresta, quando você queima essa floresta, você derruba e destrói a casa desses outros seres vivos. E sem esse equilíbrio ambiental, muitos problemas ecológicos surgem. Quando você derruba uma floresta, vírus, bactérias, insetos que vivem lá, animais que vivem lá vão acabar se refugiando em outros locais. Daí surgem doenças muito perigosas. Daí surgem animais como onças e jacarés vivendo entre seres humanos, porque a casa deles foi derrubada. Por isso eles têm que buscar um outro lugar. Então, está na hora da gente refletir que nós não podemos mais derrubar a nossa floresta, mesmo que isso signifique riqueza. O que é mais válido? Ficar rico agora ou destruir a nossa casa para esta geração e para as próximas? Existe um estudo da USP que diz que uma árvore em São Paulo faz um serviço de refrigeração equivalente a 20 ar-condicionados. Então você imagine o que significa, por exemplo, uma árvore aqui na Caatinga, onde é tão quente. Cada árvore que a gente derruba, cada árvore que a gente queima, nós estamos ao mesmo tempo causando um prejuízo para nós também. A Amazônia está passando por um período de caos. O tempo todo, queimadas acontecendo cotidianamente, florestas sendo derrubadas. Nós precisamos socorrer não só a Amazônia, mas também a Mata Atlântica e especialmente o nosso bioma, a nossa floresta, a Caatinga, certo? Um outro problema muito grande que nós enfrentamos no Brasil são a invasão de espécies exóticas, espécies de plantas e animais que são consideradas pragas. Por exemplo, aqui no Iracema, nós temos um exemplo muito clássico que todo mundo conhece, o ninho. O pé de ninho é uma planta que dá sombra, que todo mundo planta, mas é uma planta considerada exótica, considerada uma praga biológica, porque ela impede que outras plantas que são daqui nasçam perto dela. E ela acaba matando alguns passarinhos que se alimentam do frutinho dela. Então existem muitas plantas que estão sendo trazidas para o nosso país, para a nossa região, que não são daqui e que causam desequilíbrio. Outra questão que a gente tem que refletir é sobre o consumo de combustíveis fósseis, principalmente da poluição causada pelos transportes. Isso tem feito com que a temperatura do nosso planeta aumente. Então veja bem, nós vivemos numa região tão quente. Eu fico me imaginando como estará o Ceará daqui a 10, 20 anos. Se a gente continuar poluindo, se a gente continuar derrubando as árvores, como é que a gente vai resistir a esse calor tão intenso? E o desperdício da água. A vida, ela só existe se tiver água. Mas de toda a água que existe no planeta, apenas 1% é água que pode ser consumida. E desse 1% de água que pode ser consumida, apenas 0,03% está disponível em locais viáveis, como represas, açudes e etc. Então, água é um bem muito precioso que nós estamos desperdiçando numa quantidade absurda. E aí a gente tem que pensar o que está acontecendo com o nosso país. Nós estamos em 2020 e a maioria das cidades brasileiras ainda não tem saneamento básico, que é uma maneira de você limpar a água e reutilizá-la, além de prevenir contra doenças. Por que nós ainda não temos uma prevalência nas cidades brasileiras de saneamento básico de boa qualidade? Não é uma prioridade porque, infelizmente, nós ainda não temos uma cultura política que permita ao povo cobrar que essa seja uma pauta principal no nosso projeto de país.
as pessoas não entendem o quanto o saneamento básico vai interferir na qualidade de vida delas, e por ser uma obra no subsolo que as pessoas não veem, muitas vezes elas não conseguem ter a dimensão do quanto ela é importante e o quanto ela faz falta quando você não a tem. Qual a situação do nosso Ceará em relação aos cuidados com o meio ambiente? Olha, Val, o Ceará, ele não é uma exceção no Brasil em relação à dificuldade que nós temos de cuidar do nosso meio ambiente. E aqui, por nós termos um bioma extremamente quente, nós temos algumas peculiaridades. Por exemplo, o desmatamento na região da Caatinga é muito intensa. Aqui nós temos uma cultura de fazermos agropecuária e fazermos agricultura através do desmatamento. Então, todas as pessoas, quando vão plantar, geralmente têm a cultura de desmatar sem fazer um planejamento antes. Então, se fosse só uma ou duas pessoas fazendo isso, não teria problema. O problema reside é que todos os agricultores e todos os agropecuaristas do Ceará, se eles desmatarem e não replantarem, o prejuízo é enorme. Isso acaba fazendo com que surja um fenômeno biológico que é chamado de desertificação, que nada mais é do que o nosso bioma, Caatinga, está sendo desertificado. Está cada vez mais quente, com menos plantas, com mais características de desertos. E isso é agravado pela cultura das queimadas, que acontece em grande quantidade, principalmente no período de plantio. E aí a gente tem um outro aspecto que nós temos que destacar, é que graças a Deus no Ceará, a maioria das cidades estão cada vez mais pavimentadas. Isso é bonito, né? Isso dá mais qualidade de vida para as pessoas poderem caminhar, para as pessoas poderem se deslocar. Mas isso tem uma outra consequência ecológica. O asfalto absorve calor e cria ilhas de calor. Faz com que a cidade fique muito mais quente do que deveria. Então, quando a gente asfalta uma cidade, todos os governos municipais e o governo estadual devem pensar estratégias para diminuir essa temperatura. E isso passa por plantar árvores, arborização. Isso tem que ser uma política pública de todos os nossos municípios. Estudos com biólogos, com ecólogos devem ser feitos para a gente saber onde plantar, que planta plantar e como cuidar delas de uma maneira a poupar a água que é escassa, principalmente se for em época de seca. A gente sabe que é muito difícil regar as plantas. E recentemente, nos últimos meses, o Ceará e os outros estados do Nordeste passaram por momentos terríveis, que foi um vazamento de óleo que se espalhou por todo o litoral nordestino, e o prejuízo desse incidente é imensurável. Nós não temos noção de quantos animais e de quantos sistemas biológicos foram destruídos com esse vazamento tão terrível, que precisa ser cuidado e combatido pela próxima década. Professora Valquíria, por que cuidar do meio ambiente é o melhor caminho para a sociedade? Os estudos ecológicos mostram, Val, que nos últimos 150 anos, a degradação ambiental que aconteceu no nosso planeta foi maior do que nos últimos 2.000 anos anteriores. Então, com o nosso estilo de vida altamente consumista, a gente está destruindo o planeta numa velocidade absurda. E o que a evolução permitiu que a natureza construísse em 3 bilhões de anos, está sendo destruída em 1 século. Então, a natureza construiu esse mundo tão rico, tão maravilhoso, em muitos bilhões de anos, e nós estamos destruindo numa velocidade absurda em 1 século. Então, está na hora da gente colocar a vida à frente do dinheiro. A natureza precisa de uma nova humanidade. Não é só nós, seres humanos, que precisamos da natureza. A natureza precisa de uma nova humanidade, de uma nova sociedade que coloque a preservação ambiental à frente dos interesses econômicos e particulares. Muito bom, Valquíria. É sempre muito boa a sua participação nesse programa. Quero dizer que eu sempre aprendo muito com você. E eu acredito também que os nossos ouvintes têm uma lição de vida, né? Toda vez que você vem aqui falar de assuntos tão importantes como esse, que é o nosso meio ambiente. Professora, quais são os maiores nomes de pessoas
que dedicaram sua vida a cuidar da natureza aqui no nosso país, os chamados ambientalistas. O Brasil é um dos países que tem mais pessoas que dedicam suas vidas a cuidar do meio ambiente. Nós temos nomes muito conhecidos internacionalmente, muito respeitados pelo trabalho belíssimo que fazem em lutar para cuidar do meio ambiente. Então, ser ambientalista é uma pessoa que abre mão de tudo para estar lutando pelo cuidado com o meio ambiente. E nós temos nomes muito significantes nessa área. Um deles, por exemplo, é a Marina Silva, que é uma mulher muito respeitada fora do país por o trabalho ambientalista que faz. Mas nós temos, por exemplo, 3 nomes muito famosos, como, por exemplo, a Dorothy Stang, que era uma americana. Ela era uma missionária que morou alguns anos no Brasil, na Amazônia, e tinha o objetivo de ajudar a fazer projetos que objetivasse a sustentabilidade na Amazônia. Só que a Dorothy, ela morreu em 2005, assassinada. Nós temos também como um exemplo uma grande liderança indígena, o cacique Emira Wajapag, que é muito respeitado nas tribos indígenas no mundo todo, um grande ambientalista que morreu no ano passado também assassinado brutalmente. E o grande e muito famoso Chico Mendes, que era um seringueiro, um líder das pessoas que trabalham com a floresta, um grande ambientalista que foi morto em 1988, também brutalmente. E olha a ironia, ele foi morto de uma maneira terrível no ano em que nós conseguimos a nossa maior conquista enquanto república, que foi a Constituição. Então, no ano que a Constituição de 1988 foi feita, a gente perdeu Chico Mendes. E o que essas 3 pessoas têm em comum? A luta pela natureza. E isso tem um custo muito caro nesse país. Infelizmente, o Brasil é o país mais perigoso para pessoas que trabalham cuidando da natureza. Desde 2002, 653 ambientalistas foram assassinados nesse país. Então, o custo da gente lutar pela natureza, da gente lutar pela nossa casa e pela casa dos outros seres vivos é muito alto. Chega a ser a vida. É verdade. Quando você fala, eu me lembro que esse nomezinho, ambientalista, incomoda muito, não é? O que nós, enquanto cidadão, devemos fazer para preservar o meio ambiente? Nós temos que dividir as nossas ações em 2 vias. Na via da vida particular e na via da vida pública. Na particular, está as ações do nosso dia a dia, como poupar água, não jogar óleo na pia porque esse óleo vai contaminar água potável, fazer coleta seletiva, poupar, não comprar coisas que são desnecessárias porque essas coisas vão virar lixo, não destruir a natureza, plantar uma árvore, cuidar do meio ambiente. Isso todos nós temos a obrigação de fazer, mas existe algo que nós não podemos esquecer que deve ser prioridade, tanto quanto ou mais, que é o projeto de todos os países. Como os países precisam se unir para colocar o cuidado do meio ambiente como prioridade. Não adianta a gente plantar uma árvore se a nossa Amazônia continuar queimando. Não adianta eu poupar água se a gente continuar poluindo os nossos reservatórios. Então, nós precisamos ter um projeto pessoal de cuidar da natureza, mas nós precisamos, enquanto cidadãos, escolher políticas públicas e representantes políticos que coloquem o meio ambiente como prioridade. Não adianta você querer governar uma nação se você não tiver uma nação para governar. E essa nação só vai existir se ela tiver onde morar. Então, para isso, a natureza tem que ser prioridade para todos os chefes de estados, para todas as nações. Quero agradecer, Valquíria, mais uma vez, professora, sua participação aqui conosco, na nossa bancada. É sempre um orgulho muito grande saber, porque eu conheço você desde a sua formação e ainda vejo assim aquela menina que eu conheci, muito forte, muito latente, falando de desertificação, de meio ambiente, né? Então, muito obrigado pela sua participação hoje aqui conosco em nosso programa. Nesse momento, pessoal, a gente vai passar aqui para vocês esse lindo poema, Um Grito em Defesa da Natureza, poesia de Braulio Bessa. A terra, nossa morada, está sendo destruída por quem vê preço em tudo e não vê valor na vida. Pobre homem se enganando, desmatando e matando, se tornando um suicida.
Como é triste ouvir tocar a canção da motosserra, suas notas ecoando em todo o verde da terra. Se isso não acabar, todo bicho vai virar refugiado de guerra. Meu povo, obrigados a deixar o habitat natural, fugindo de um predador ganancioso e mortal. Questiono sem ofensa, será que o homem pensa e o bicho é irracional? A poluição já foi problema no centro urbano, porém hoje ela castiga do sertão ao oceano. Quer saber como mudar? Precisamos reciclar a mente do ser humano. Se o homem fosse esperto, se tivesse mais cautela, preservava a natureza, cuidava muito bem dela, basta ser inteligente, ela precisa da gente e a gente precisa dela. O clarão de uma queimada não clareia, eu asseguro, o fogo assassino mata, deixando a mata no escuro. O socorro é urgente, se não mudar o presente, nem vai existir futuro. Pra que banheiro de luxo? Pra que banheiro de luxo sem ter água no chuveiro? Pra que restaurante chique sem comida, companheiro? Vale a pena terminar com o pulmão seco de ar e o bolso cheio de dinheiro? Tem gente que vai à luta com bandeira, com cartaz. Tem gente que nem se importa e diz que tá tudo em paz. Uma dica, camarada: se você não fizer nada, não vá criticar quem faz. Sou apenas um poeta, sei que não sou cientista, porém não preciso ser um doutor especialista para saber com precisão que nessa grande extinção ninguém escapa da lista. Grito pela natureza através da minha arte, receba minha poesia, reflita e não a descarte. Guarde dentro de você, depois faça a sua parte. Agora, após esse lindo poema, escutaremos a música Planeta Azul, Chitãozinho Chororó. E a natureza sempre à mercê da poluição. Se invertem as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios estão se extinguindo, espécies animais. E tudo que se planta corre, o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios secos sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O rio que desce as encostas já quase sem vida, parece que chora num triste lamento das águas ao ver devastada a fauna e a flora. É tempo de pensar no verde, regar a semente que ainda não nasceu. Deixar em paz a Amazônia, preservar a vida, estar de bem com Deus. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios secos sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O que será desse planeta
E nossa mensagem do dia é um trechinho do poema de Patativa do Assaré. Chegando o tempo do inverno, tudo é amoroso e terno, no fundo do Pai eterno, sua bondade sem fim. Sertão amargo esturricado, ficando transformado no mais imenso jardim, num lindo quadro de beleza. Do campo até na floresta, as aves lá se manifestam, compondo a sagrada orquestra da natureza em festa. Tudo é paz, tudo é carinho, no deserto de seus ninhos. Cantam alegres os passarinhos, o camponês vai prazenteiro. Muito obrigada a todos os ouvintes. Esse foi mais um programa Som da Juventude, dedicado a todos os profissionais, alunos e comunidade escolar. E para concluir, vamos ouvir a música da nossa Rita Lee, Alô, Alô, Marciano. Foi a